Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo sobre a Intel e a AMD. É mais um vídeo falando por que eu não consigo confiar na Intel. Mais uma vez, um vídeo sobre isso. Eu ainda não confio na Intel. E a Intel parece que está sempre tentando enganar o consumidor. Parece que está sempre tentando enganar um consumidor com a história de meus núcleos são mais eficientes. Então, o meu Core i5 8400, ele é melhor ali do que o Ryzen 1600 ou 2600 que tem 6 cores e 12 threads. A Intel não precisa de SMT no processador ali mainstream dela, só na Intel. Se você quiser o SMT, você vai ter que pagar muito mais caro por isso. E é o seguinte, eu tenho feito testes aí, eu fiz os testes com o computador da Terabyte. E num desses testes lá, onde eu comparei a minha máquina com a máquina da Terabyte, mudando apenas a placa de vídeo, né? Eu comparei a APU, conjunto lá com a APU, com o meu conjunto, com o Ryzen 1700, e a diferença foi grande. Mas eu cometi um deslize ali que foi, eu não tinha visto que a placa de vídeo, que a fan da placa de vídeo estava travada, né? A placa de vídeo ficou lá em 90 graus. Até o Peperai veio falar comigo, ele falou, pô, Baltar, acho que influenciou assim no resultado. Mas depois eu analisei, e na outra gameplay que eu fiz um vídeo antes, né? Uma gameplay lá em 3 jogos, no Fallout, no Assassin's Creed e no Watch Dogs. E eu vi que o desempenho foi muito semelhante mesmo com a temperatura da placa baixa. Ou seja, o que eu acho que influenciou ali foi o conjunto geral. Aqui eu tinha 16 GB, aqui eu tinha um RAID, a gravação estava sendo feita no RAID, uma X370, não houve variação de clock no meu processador quando eu coloquei a minha placa de vídeo. Na APU teve uma variação ali de clock, então eu acho que o conjunto geral tendeu para o maior desempenho da minha máquina. Lógico, a máquina custa muito mais do que o dobro, custa mais do que o dobro daquela porra lá. Então, mas aí veio uma outra coisa. A gente estava falando, a discussão era se o 2400 era uma boa CPU de entrada, né? Era uma boa CPU de entrada e, na minha opinião lá, no meu veredito final, foi sim. Para mim, é a melhor entrada hoje em dia. Depois você pegaria uma placa de vídeo, no caso, né? Eu prefiro juntar, me fuder de uma vez, junto tudo e compro lá o que eu prefiro. Mas o cara que prefere fazer upgrade, para mim a melhor entrada seria o 2400. E muita gente perguntou, porra, Baltar, e o i5 8400, cara? E eu fico naquela assim, porra, eu não consigo engolir a Intel, cara. O meu último processador da Intel foi um Pentium 166. E de lá pra cá eu não vi mais sentido em nenhum CPU da Intel. Nenhum. Por quê? Porque eram ruins? Não, porque a AMD oferecia um custo-benefício melhor. Só. Quando começou a aparecer os processadores multinúcleos, né? Os processadores da Intel foram o Frankenstein, né? Primeiro ela fez o Frankenstein, depois apareceu o Core 2 Duo, blá blá blá. E quando começou a pegar mesmo, foi ali na época dos primeiros cores e do Core segunda geração e do Ryzen. Do Ryzen não, do AMD FX. E bom, o AMD FX ele se comportava de uma forma um pouco diferente dos processadores Ryzen e dos processadores Intel. Foi uma jogada de marketing da AMD ali. Ele tinha 8 ULAs e quando eram cálculos de números inteiros, ele se comportava como um processador octa-core. Quando eram cálculos de ponto flutuante, ele se comportava como um quad-core. E a AMD vendeu ele como sendo um octa-core, né? E a Intel fez lá o Core i7, 4 núcleos e 8 threads. Os dois eram 4 núcleos e 8 threads, no fundo. Só que, preço a preço, o processador AMD FX, 8320, 8300, eles concorriam com Core i5 de segunda geração. E naquela época ali eu pensei, porra, caralho, o processador da AMD me oferece 8 threads. Eu já sabia o que eram threads. O processador da AMD me oferece 8 threads. E me oferece overclock. Por quase a metade do preço do concorrente, que era o Core i5.
Caralho, eu não vejo causa, motivo, razão ou circunstância para comprar o processador da Intel. Não via. E eu comprei um dos processadores que talvez tenha sido o maior custo-benefício que eu tive até hoje. Eu paguei R$320 no FX e fiquei com ele 6 anos quase. Quase. E agora, a Intel, depois de ter enganado aí, né, na beira do lançamento do Ryzen, a Intel fez o quê? Lançou a série 6. 4 núcleos, 8 threads, no topo de linha. Depois, quando lançou o Ryzen, ele lançou a série 7. 4 núcleos, 8 threads. Teve nego que comprou 700, 5 GB, porra! Caralho! Copo cooler é foda, water cooler custom. Caralho. Não era melhor pegar um Ryzen? Não, o Ryzen dá menos FPS. Beleza. Aí depois veio a 8ª geração, aí mudou. Aí o i5, mudou, né? Mudou. O i3 virou i5, o i5 virou i6. E o i7 continuou, virou o i7 lá foda, picão. Mas o que a AMD, o que a Intel fez mais uma vez? Ela não colocou como concorrente direto. Ou seja, o concorrente direto do Ryzen 1600 e 2600 é o i5 8400. Só que ele não tem SMT. Não, esse meu processador é muito mais eficiente. O Intel é muito mais eficiente. Se você quiser pagar pelo mais caro, mais pica de todos, a gente liga o SMT lá, a gente vira a chavinha aqui e o SMT vai estar funcionando. E aí eu penso assim, porra, caralho, esses caras estão, não, muito mais eficientes. Aí a gente vai lá para aquele cálculo do futebol, né? Eu tenho, de um lado, 6 Ronaldinho Gaúcho. 6 Ronaldinho Gaúcho. Do outro lado, eu tenho 12 Gum. 12 Gum do Fluminense. Se botar a bola pra rolar, quem vai ganhar? Não adianta. 6 Ronaldinho Gaúcho não vai dar conta do 12 Gum. E se sair uma porrada ainda, o 12 Gum engole os 6 Ronaldinho Gaúcho. Então quando você faz um teste lá, e você faz um overclock no Ryzen 1600 ou no 2600, você tem um excelente desempenho. Um ótimo desempenho. Um ótimo desempenho. E o melhor de tudo, você tem 12 caras ali, 12 caras trabalhando para você. E eu vou mostrar num teste agora, que vem a seguir aí, o primeiro teste com o meu Ryzen funcionando a 4 GHz, 8 cores, 16 threads. Depois a 3.2 GHz, 8 cores, 16 threads. Depois a 4 GHz, 4 cores, 8 threads. E depois em 4 cores apenas, no jogo Assassin's Creed Origins. A música vai ser do nosso amigo Ryu Nagatsu. Ele mandou uma parada aí meio psicodélica, estilo Nós Baianos, não achar psicodélico. E depois eu vou mostrar um teste no Assassin's Creed, mostrando para vocês como faz diferença você ter mais recursos, você ter os 12 Gum. Como você ter os 12 Gum é melhor do que, na minha opinião, é melhor do que você ter os 6 Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque quando sobra recurso, foda-se. Eu atinjo lá 120 FPS, 130. Mas e quando falta? Que é no caso do Assassin's Creed Origins. Quando falta thread, fudeu. Fudeu. Ou você vai ter que diminuir o que está te consumindo recurso no jogo, o que está consumindo recurso de computador, o que consome recurso de CPU na maioria dos jogos. Geometria, detalhe de ambiente e água, por exemplo. Então, eu aumentei o detalhe do ambiente lá no máximo. Vocês vão ver o teste que acontece lá no Assassin's Creed. E vocês vão ver o que acontece quando eu libero mais threads para o computador, como sobe o desempenho. O futuro, cara, é computação e multitarefa. Tá mais do que na cara. Até por conta disso, a Intel agora tá soltando uns rumores aí de que haverá um Core i9 lá mainstream. 8 núcleos, 16 threads. Agora, depois de enganar há muito tempo. Não, os meus núcleos são mais eficientes. Eu ofereço para vocês 6 de Bruninho. O outro oferece 12 Neymar. Ó, a comparação. O Neymar não ficou na lista dos 10 aí, então a gente já tá comparando ele assim. Então, os meus núcleos são mais eficientes. E aí você pensa assim, porra, maluco, será? Será? Não é mais eficiente. Realmente é mais eficiente, mas eu prefiro os meus 12 aqui. Quando sai na porrada, meu irmão, os 12 dão conta do recado. E ainda são mais baratos. Então vocês vão ver o que acontece aí
quando falta recursos, quando faltam threads no seu jogo e por quê. E esse é o motivo de eu ainda me sentir enganado pela Intel ainda hoje. Quando a Intel colocar lá 8 cores, 16 threads, mesmo com a mesma faixa de preço do processador, pode ser até um pouco mais caro, porque realmente é melhor. Do Ryzen 8 cores, 16 threads, beleza. Quando ela ofereceu os 5, 6 núcleos, 12 threads, igual a AMD oferece, porque ela simplesmente capa os processadores dela. Na AMD você consegue comprar o melhor dos piores. Tem o Ryzen 1700, 1700X, 1800X. Eu comprei o melhor dos piores. Por quê? Porque eu pego e faço um overclock. Então eu tiro a diferença na raça. Como se precisasse, né? Hoje em dia não precisa mais. Mas você tira a diferença na raça. E da Intel? Não, nem isso. Eu tenho que ter uma super placa, eu tenho que ter um processador K, porra. Não vem cooler. Caralho, tem que... Water cooler custom. Porra, meu irmão. Ô, Intel, ó. Intel. Vai tomar no cu. Espero que vocês lancem essa porra desse... Ainda tem aquela porra de enganar os outros, falar que não funciona. Vai ter que mudar de placa-mãe, porra. Aí o cara faz o mod lá, porra, funciona. Puta que mil pariu, cara. Caralho, aqui em casa, meu irmão, só vai entrar Intel de novo quando tiver o mesmo preço e oferecer a mesma quantidade de núcleos. Só, aí entra. Ou mais barato. Enquanto oferecer um pouco mais caro, eu não compro. Pelos longos períodos que vocês enganaram tantas pessoas aí, na minha opinião. Então, vamos lá para os testes. Espero que vocês gostem. Fui. Podem ir pra casa tomar café com leite. Então vamos lá, pessoal, eu tô aqui com o jogo Assassin's Creed Origins e eu vou mostrar pra vocês o seguinte: o jogo tá rodando em 4K e vocês podem dar uma olhada ali que o processador tá em 100%. Eu tô aqui com o meu processador Razor, o Ryzen 1700, ele só tá habilitado ali 4 cores, sem multithread, são 4 cores reais ali, a placa de vídeo funcionando ali a 82%. Vamos ver aqui o menu, como é que tá, né? Como é que estão os gráficos. Gráficos, praticamente tudo no médio. Apenas o detalhamento do ambiente, né, que seria a geometria, né, a riqueza de detalhes do ambiente, que é o que mais pesa no processador nesse jogo. Então, em 4K, exibição
4K, o jogo fica ali 41, 42, 40, 37, 38. Você pode somar ali, sem estar gravando, fica em torno de 45, 47. É o que fica aqui. Mas ali a gente está mostrando 37. Então vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir a resolução para 1080p. E vamos ver quantos quadros o jogo vai fazer. Eu preciso sair do jogo, né, por conta do Assassin's Creed. Eu vou reiniciar aqui. Vamos mudar para 1080p. Ou 1440p. Vamos 1440p primeiro. Ele vai mandar eu reiniciar. Vamos reiniciar o game. Então vamos lá, pessoal. Para o mesmo lugar, aqui, 1440p. E ele está fazendo a mesma quantidade de quadros. Tá vendo? Tava em 4K. Ele estava fazendo essa quantidade de quadros, 37, 41, ó, variando bastante. E vocês podem ver aqui que está em 1440p. Ok? Certinho. Então, mais uma vez. 40, 41, 37. Beleza. Vamos fazer o seguinte, 1440p, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir para 1080p. Eu vou reiniciar o jogo. Vou reiniciar aqui, porque o Assassin's Creed precisa reiniciar, senão ele fica todo zoado. E vamos lá, 1080p. Então vamos lá, pessoal, voltando aqui no jogo, né? E agora em 1080p. Assassin's Creed Origins 1080p. Tudo no médio, basicamente, né? Só a água, se eu não me engano. Cadê a água? Água em muito alto. E detalhamento do ambiente no altíssimo. Vamos ver quanto ele estava fazendo. 40, entre 42 e 37, não era? Mesma coisa, ó. 42, 37, ó. 38, 39, 37. Mesma merda. Exatamente a mesma merda. E todos os núcleos ali em 100%. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para 720p. 720p. Olha a placa de vídeo ali. Tá nem aí, ó. Não é nem com ela. Vamos lá para 720p. 720p. Menor resolução possível no jogo. Isso aí, vamos reiniciar aqui o jogo, que o Assassin's Creed não facilita pra gente, né? Então vamos lá, pessoal. 720p. 720p. Pô, agora vai ficar show, né? 42, 38. Ou seja, a mesma coisa. A placa de vídeo ali não é nem com ela. Não é nem com ela. Ou seja, não adianta a placa de vídeo trabalhar, porque o processador não consegue acompanhar todos os 4 núcleos a 100%. O que acontece aqui nesse caso? Está faltando recursos. Está faltando recursos. Quando você abre um jogo Assassin's Creed, vou mostrar aqui para vocês que está em 720p, só tirar aqui da frente que não dá para ver. 720p, tudo no alto, tudo no médio, né? E o detalhamento do ambiente no altíssimo. Então beleza. Eu vou tentar dar um Alt Tab aqui, não sei se vai fechar. Vamos voltar aqui, dar um Alt Tab. Então vamos voltar aqui pro jogo. O processador, eu tenho o mesmo desempenho em 720p, 1080p, 2K, né, 1440p e também em 4K. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos habilitar o SMT, Simultâneos Multithread. Eu vou continuar com 4 núcleos e vou habilitar o SMT. Vou habilitar o Simultâneos Multithread. Vamos ver o que vai acontecer com o jogo aqui em 720p, 1080p
2K e 4K. Então eu vou lá para o setup e a gente volta aqui. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, o jogo está rodando em 720p. Vou mostrar aqui para vocês. 720p. Detalhamento do ambiente é altíssimo. Qual a diferença? Eu habilitei o SMT. Eu tenho 4 cores e 8 threads. Então vamos ver como é que vai ficar lá no gerenciador de tarefas. Quantas threads ele abriu? Vamos lá. Da outra vez lá com 4 núcleos abriu 45 threads. Vamos ver agora quantas threads ele vai abrir. O jogo conversa lá com o sistema operacional e fala assim, ó, tô precisando de mais coisa aqui. Tem coisa aqui que eu posso fazer simultaneamente. Você tem recurso disponível? O sistema operacional fala, tenho. Tem recurso disponível, toma aí. E você pode ver ali que os FPS soltam aqui, aumentam muito mais. Tava fazendo em torno de 47, né? 37, né? 42, né? Tá aqui fazendo praticamente 60 quadros aí. Se você adicionar os quadros, 4, 5 quadros, 3 quadros da gravação em 720p. Agora a gente vai lá pro 4K e vamos ver como é que vai ficar com 4 núcleos e 8 threads. Vamos lá. Eu vou ter que reiniciar aqui o jogo mais uma vez. Então, eu tô voltando aqui em 4K. O jogo tá rodando a 4K. Vou mostrar aqui. 4K. Com detalhamento do ambiente no máximo. Vamos lá. 45, 43, 37. Beleza, né? Placa de vídeo lá em 97%. Então quem começa a ser o limitador aqui, embora ainda tenha umas quedas ali, quem é o limitador aqui? É a placa de vídeo. O processador está calculando tudo que ele está precisando, né? A placa de vídeo está ali em 97%. O Assassin's Creed dificilmente passa daquilo ali. Então o processador está conseguindo calcular tudo que ele consegue. Vamos botar lá em 1440p. Vamos logo para o 1080. Vamos logo para o 1080. Vou voltar aqui. 1080. 1080p. Beleza, vou ter que reiniciar aqui o jogo. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui em 1080p. Beleza, 1080p. Show. Fazendo basicamente o mesmo FPS aí que tá fazendo em 4K e que tá fazendo também em 720p, né? Média ali 55, chegando próximo de 60. Agora tá rodando em 1080p, deixa eu mostrar aqui. 1080p, tá vendo? 1080p altíssimo. Agora o que a gente vai fazer? Bom, eu mostrei o jogo funcionando com 4 cores em 4K, 720, 1440p e 1080p. Com 4 cores, todos eles fazendo a mesma taxa de quadros. Ou seja, existia um gargalo ali imenso por conta do processador, por falta de recursos computacionais ali para calcular o que o jogo precisa. Agora eu aumentei para 4 cores e 8 threads. A gente chegou em outra em outro limite aqui. Ou seja, o processador está limitado ali mais uma vez. Não adianta, para eu aumentar a quantidade de quadros aqui, ou eu aumento o número de recursos disponíveis, eu vou ter que ir lá e ligar os outros 4 núcleos que estão desabilitados e deixar o SMT ligado, ele vai ficar lá com 16 threads, ou eu vou ter que diminuir nos gráficos a feature que consome recursos de computador, de CPU. Que qual é?
é o detalhamento do ambiente. É o detalhamento do ambiente. Então vou ter que diminuir isso aqui. E a gente vai ver se a quantidade de quadros agora vai aumentar. Porque vai exigir menos do processador. E também ele vai exigir menos da placa de vídeo também, né? Mas vamos colocar aqui o detalhamento em muito baixo. Pra gente ver se a gente consegue ultrapassar ali a barreira de 60 quadros. Com 4 cores e 8 threads. Depois eu faço também só com os 4 threads. Vamos lá, o jogo vai reiniciar. Vamos lá. Então vamos lá, desliguei detalhamento. Subiu, ó. Subiu, ó, passou de 60. 59, 61, 62, 63, 70 quadros. 70 quadros. Ou seja, ou você diminui aquilo que está esmagando o teu processador, né? Que está fazendo o teu processador não conseguir acompanhar o que a placa de vídeo está calculando, ou você aumenta o teu processador. Então dá para ficar bem claro porque eu não confio nas soluções da Intel. Porque é o seguinte, cara, ou você diminui os gráficos do jogo, né, as features do jogo que consomem CPU, ou você aumenta o seu processador. Você não pode aumentar o processador. Óbvio, você pode diminuir o gráfico. Ah, vou diminuir o gráfico, beleza. Mas aí você quer jogar no máximo também. É justamente por isso que eu fico puto com a Intel oferecendo 4 cores. Não, aqui a gente tem 4 cores. Ou então a gente tem 6 cores. O i5 lá, 8400. Ou então a gente tem o i5 com multithreading, que é o i7. Que aí, tipo, com uma viradinha de chave ali, eles te cobram muito mais por um recurso que está disponível na plataforma da AMD. Ah, a Intel entrega mais quadros? Entrega, tem o clock maior e tal. Mas quando sobra processamento, eu tô rodando aqui Assassin's Creed, tá sobrando processador. Com Core i7 e tal. Com i5, eu tô rodando um jogo com i5 8400 que tá sobrando processamento. Mas e quando falta thread? Que é o caso lá que eu mostrei ali com 4 núcleos. Faltou thread. E aqui ainda continua faltando thread. Foi o que vocês viram lá no primeiro vídeo. Então, eu me sinto enganado pela Intel. Com a AMD, você consegue comprar o pior dos melhores. Eu comprei o Ryzen 1700. Ele é o pior dos melhores. Tem o 1700X, tem o 1800X. Eu comprei o melhor, o pior dos melhores. O que eu faço? Eu faço um overclock nele. Nem isso a Intel te oferece. Você tem que ter a placa-mãe K, você tem que ter o processador K e o caralho. Como uma coisa muito simples. Entendeu? A Intel faz de tudo para que você vá até a porra do Core i7 lá. E outra coisa, como se não fosse o suficiente, a Intel agora parece que vai dar o braço a torcer e colocar aí no mainstream um 8 cores, 16 threads. Agora, quanto nego comprou aí 6.700K? 4 cores, 8 threads. A mesma coisa que eu tenho aqui. 4 cores, 8 threads. Que vai faltar. Vai faltar recurso no Assassin's Creed. Ah, eu tenho o i7 7700. Ah, bom pra caralho. Beleza, empurra pra caralho. O processador chega a 5 GB lá, o caralho. Mas, e o cooler? Aí você tem que ter um super cooler. Porra, vai esquentar pra caralho. Tem que fazer delete, tem que não sei o que. Caralho. Cara, por essas e outras que eu prefiro, eu prefiro ter no meu time 12 Márcio Araújo, um no banco ainda, do que 6 Ronaldinho Gaúcho do outro lado. É o que eu prefiro. E se sair porrada ainda, quem é que vai ganhar? Os 6 Márcio Araújo. Não adianta você ter um super refinamento ali, cara, quando todo o mercado caminha para computação em threads, em vários núcleos, entendeu? A computação em multitarefa. Agora a Intel tá dando braço a torcer.
Espero que pelo menos esses processadores novos aí, eles sejam compatíveis com as placas atuais, né? Porque se não for também vai ser uma foda. Então pessoal, espero que vocês tenham entendido aí como é importante você ter mais threads sempre, entendeu? Nem que seja você comprar o pior processador que tenha mais threads. Eu quero o Ryzen 5 1600, eu não vou comprar o 1600X. Vou comprar o 2600, não vou comprar o 2600X. Eu vou comprar o Ryzen 1700 e não o 1800X. Lógico que se você encontrar mais barato é melhor comprar o melhor, né? Mas, mais uma vez aqui eu mostro pra vocês como faz diferença você ter mais threads. Como faz diferença você ter mais threads. Ou você vai ter que diminuir aqueles recursos que estão gastando, né? Aquelas features que estão gastando seus recursos de CPU. Ou você vai ter que aumentar o CPU. Como aumentar o CPU não é possível, nos processadores Intel principalmente, que nem overclock você pode fazer, você vai ter que acabar diminuindo os gráficos do seu jogo. Então pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Cara, a flecha do maluco é teleguiada, que porra é essa, maluco? Caralho, depois dessa eu vou até embora. Fui!